Contra motoristas de transportes por aplicativos, a Câmara de Ribeirão manteve o decreto da Prefeitura. Mas advogados ouvidos pelo Jornal da Clube garantem que esse decreto é inconstitucional. A Câmara rejeitou na última sessão o projeto de decreto legislativo que pretendia suspender o decreto do Executivo, que regulamenta o transporte por aplicativos em Ribeirão Preto. O Executivo obriga as empresas a pagarem mais de R$50 mil como cadastro no primeiro ano de atividades do município, que será renovado anualmente por R$20 mil. A medida também prevê repasse de 1% do total arrecadado com viagens. Em caso de não ter sede na cidade, o percentual sobe para 2%. Nós queremos entender melhor o conceito na qual a regulamentação ela foi pautada, sem esse diálogo. Tem motoristas que trabalham com carros locados e aí eles estão colocando uma questão de que os carros têm que ser com mínimo 8 anos, sendo que existem outros concorrentes que não aderem a essa questão. A votação da Câmara surpreendeu muita gente e mexeu com a opinião até mesmo dos taxistas. Atualmente no município são 384 táxis. Que maneira que deveria ser a atuação dessas pessoas, desses motoristas de aplicativo? Igual o São Paulo fez, o Uberlândia fez, acho que Jundiaí também fez. Tem uma regulamentação, eles pagam os impostos que nós pagamos e carro de fora não poder trabalhar, porque aqui está cheio de carro de fora. Deveres e direitos iguais. Esta é a postura de quem trabalha nas ruas como motoristas de aplicativos. Já os taxistas reclamam das dificuldades de competir com quem atua nos aplicativos, em função da não cobrança de impostos e da falta de obrigações. Mas para ambos, o maior diálogo com a Prefeitura, que resultasse num bom projeto de lei, seria o essencial. Não somos contra a regulamentação, não somos contra os impostos, mas a maneira que eles estão colocando, por exemplo, a gente não tem lugares de acesso, paradas, pontos de paradas, então ela tem que ser revisada, ela tem que ser analisada de maneira correta. A gente quer que ela aconteça de maneira 100% legal para ambas partes. Eu acho que é injusto. Claro, todo mundo tem que trabalhar, mas trabalhar honestamente, né? É um imposto razoável. E se não pagar, não trabalha. O Jornal da Clube também ouviu 2 advogados e ambos disseram que a regulamentação é fundamental, mas que o decreto da Prefeitura, do jeito que está, é inconstitucional. Toda atividade econômica ela está sujeita a sofrer regulamentação. E a ideia de que isso seja feito sempre por meio de um instrumento legislativo é para que todas as categorias envolvidas, toda a população possa, de alguma forma, manifestar sua vontade. Isso só é possível através de uma lei, seja ela municipal, estadual, federal, mas sempre decorrente da lei. Porque a nossa própria Constituição Federal diz expressamente que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ora, se não existe uma lei, a pessoa não é obrigada. Davi Florim para o Jornal da Clube. Transerp e Prefeitura informaram que, como em outras cidades, Ribeirão também necessita da regulamentação, que o município atenderá às novas tendências tecnológicas que possibilitam a geração de mais emprego e renda. Disseram ainda que a medida proporciona relações de benefício para todas as partes. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pulse, a preocupação agora dos usuários é quanto a um possível aumento no preço do serviço. Eu converso agora com o economista José Rita Moreira. José Rita, a manutenção do decreto pode custar mais caro para os usuários e também para os motoristas, né? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. O transporte por aplicativo chegou para provar que ao se praticar preços menores, você tem um maior volume de interessados. Isso é muito bom para a economia e sem contar o ciclo de veículos novos e usados que circula também, combustíveis, né? E gerar emprego efetivamente. Tá? Ao mesmo tempo, não é justo com os taxistas que são sobretaxados, tá? E aí acaba ocorrendo uma concorrência desleal. O que poderia ser feito, na minha opinião? Por que ao invés de se sobretaxar os aplicativos, por que não reduz a carga tributária dos taxistas para que eles também possam ter um preço mais competitivo e aí sim a sociedade ganharia com isso? É claro que o poder público não gosta muito de abrir mão de arrecadação, né? Então, mas se a gente olhar em benefício da sociedade, eu acho que o justo seria isso, seria reverter um pouco os custos e os encargos dos taxistas para que houvesse uma concorrência mais leal entre eles. José Rita, a Prefeitura, tendo ciência de que o decreto parece inconstitucional aos olhos de advogados, perde tempo com essa insistência?
Ah, não tenho dúvida, está perdendo tempo, até porque terça-feira agora tem uma votação na Câmara Federal sobre este assunto aí, que deve regulamentar de uma forma geral, inclusive essas iniciativas locais aqui de definir um valor anual, valor mensal, de renovação e tal. Isso, na minha opinião, realmente é inconstitucional. Acho que nós temos que esperar esse decreto federal e obedecer a ele, tá? E procurar sempre enxergar o que é melhor para a população. Qual deve ser a postura dos vereadores nesse caso? Eu acho que os vereadores eles devem estar ligados no que está acontecendo na sociedade, no interesse público de maneira geral, que é obter um melhor serviço ao menor custo. E o aplicativo veio com essa prova. Por que estudamos uma forma de reduzir, como eu disse, os encargos dos taxistas? Tá? E aí sim eu estou olhando pela população, permitindo que todos possam se utilizar a preços melhores, tá? E a economia agradece muito. Os vereadores teriam agido por pressão dos taxistas? Normalmente, nessas situações, sempre existem as correntes de pressão, né? Então, existe a pressão tanto dos aplicativos, a pressão dos taxistas, que não tira o mérito de ambos, ambos têm o seu aspecto de razão, mas não se está buscando um consenso, está se procurando nivelar por cima ao invés de nivelar por baixo, em termos de preço que eu estou dizendo. Eu acho que qualquer medida que deva ser tomada deve prevalecer os preços atualmente aplicados pelos aplicativos e fazer com que os táxis consigam se aproximar disso. Como eu disse, aí a sociedade vai agradecer. Com certeza. Obrigada, José Rita, pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre um grande vazamento de esgoto em Barretos e também o aumento da tarifa de água e esgoto em quase 22% por indignação dos moradores. É com você, Pussi. Até já.